Reproducanda 2019, no caminho do boi. Antônio Schacker, ele que é graduado em zootecnia e mestre em produção animal pela Universidade Estadual de Maringá, Paraná. Possui Instituto de Métricas Agropecuárias Integra e uma equipe de assessoria em métricas gerenciais. Muito bom dia. Quem viajou para estar aqui hoje? Levanta a mão, por favor. E povo insatisfeito, hein? É ou não é? E, na verdade, eu falo insatisfeito porque é insatisfeito positivamente. Porque aquele arrogante intelectual está lá na casa dele até agora. Concorda comigo? Porque ele já sabe tudo. Não tem porque eu sair da minha casa para ver gente falar, não tem porque eu viajar. Estou cheio de compromisso aqui. E assim ele continua igualzinho ele era nos últimos 20 anos. Concordam comigo? E vocês aqui, naturalmente, com um monte de coisa para fazer. Quando sair daqui na hora do intervalo, vão ter pelo menos umas 40 mensagens do WhatsApp, não é? O telefone deve ter tocado umas 15 vezes, mas mesmo assim vocês estão aqui, porque justamente vocês evitam o maior problema que um profissional tem, que é a famosa arrogância intelectual, é ou não é? Porque o arrogante intelectual, naturalmente, é uma pessoa que não evolui, acha que só a opinião dele vale, só o que é pensado dentro da propriedade dele é o que importa. Quando alguém fala de alguma coisa, ele fala aqui não dá certo porque a gente é grande, ou ele fala aqui não dá certo porque a gente é pequeno, aqui é diferente porque é São Paulo, aqui é diferente porque é Mato Grosso. Sempre tem um motivo para não fazer. E isso que mais me inspira em ser convidado para estar aqui mais uma vez no Reproducanda, mais uma vez trabalhando com gente absolutamente incomodada. Eu perguntei para o Edinho quantas horas ele tem trabalhado nas últimas semanas, ele só falou assim, bastante, né? Porque é o jeito dele ser, o jeito dele ver, o jeito dele trabalhar, não só ele, mas acho que todo mundo. Vou pedir licença para ficar de costa para os meus amigos, mas a gente é de casa, né, professor? Então a gente está junto, né, Rafa? A gente já viajou bastante por aí. Muito bem, pessoal. Esse ano completou 22 anos que a gente mede fazenda. E eu comecei tudo isso, inclusive fiquei emocionado com o homenageado da Canda, que foi o Armindo Kish, o pesquisador da Embrapa. Eu fui estagiário do Armindo quando eu fazia faculdade, e o Armindo viu aquela coisa de querer arrumar emprego, e o Armindo arrumou meu primeiro emprego. Então eu sou eternamente grato, que afinal toda a minha carreira começou com uma pessoa que esteve próxima a vocês também, que é o Dr. Armindo Kish, que infelizmente foi embora muito cedo, mas é um camarada que tinha uma habilidade em convencer a gente, uma habilidade em pensar no futuro, uma habilidade em falar do pasto, mas falar da tropa, mas falar de tudo que envolvesse a fazenda. Então, assim, é muito bom ver a homenagem que foi feita por uma pessoa tão importante para nós e para mim, pessoalmente, porque, no final das contas, a gente sabe como é importante o nosso primeiro emprego, o nosso primeiro chefe, e tudo isso caminhou. E foi na fazenda que ele me recomendou que eu aprendi a medir fazenda. E durante muito tempo a gente media fazenda, sempre buscando qual era a pastagem das fazendas mais lucrativas, qual era a raça das fazendas mais lucrativas, quantas pessoas trabalhavam por cabeça, aquela relação cabeças-funcionário, nas fazendas mais lucrativas, qual era o sistema de suplementação nas fazendas mais lucrativas, quanto chovia nas fazendas mais lucrativas. E depois de 20 anos, sabe o que a gente descobriu? Que não é isso o que mais importa. Sabe por quê? Porque a gente encontra fazendas, por exemplo, que chove 800 milímetros de chuva, ganhando mais dinheiro que fazenda que chove 1.400. A gente encontra fazendas que terminam boi a pasto suplementado, que ganha tanto dinheiro quanto fazenda de confinamento. E fazenda de confinamento que ganha tanto dinheiro como fazenda que tem uma terminação intensiva a pasto, por exemplo. A gente encontra fazendas que têm integração lavoura-pecuária muito bem fundamentada, que ganham muito dinheiro, e fazendas que ainda não têm integração, que também ganham dinheiro. A gente encontra fazenda no Acre ganhando mais dinheiro que fazenda em São Paulo, mesmo vendendo arroba muito mais barata, que o camarada está no Acre. Então, o grande ponto central não é onde a fazenda está localizada, nem só o perfil de solo, nem o sistema de produção, mas algo que tem em comum, que em 100% dos casos, o que se propôs a fazer era sempre muito bem feito. Uma pergunta que sempre me fazem é: o que é melhor, fazer cria ou fazer engorda? É ou não é? Acho que ou qual que é o número de vacas que você tem que ter mínimo para poder ter uma operação? E a gente tem essa resposta. O melhor é sempre fazer bem feito. Uma propriedade, um projeto pecuário dizendo assim:
que decidiu fazer cria e tem taxa de desmame superior a 75% e desmama mais do que 158 quilos de bezerro desmamado por vaca exposta, mais ou menos, vamos imaginar, 75% de taxa de desmame, com peso médio de desmame acima de 200 quilos, já se posiciona como as top rentáveis. E se eu comparar essa fazenda com uma fazenda de engorda, por exemplo, que ganha menos que 550 gramas, a chance de uma fazenda de cria com 75 de desmame e 200 quilos de peso médio ser muito mais rentável que uma fazenda de engorda com menos de 550 gramas é muito grande. Então entendam que fazer o bem feito é mais importante do que o que foi definido em fazer. Muito bem, mas para que eu possa explorar com muita objetividade a conversa com vocês, vem aqui o fundamental, que quem ganha dinheiro não é a propriedade, quem ganha dinheiro não é a fazenda, quem ganha dinheiro são as pessoas que lideram aquela fazenda. Uma fazenda que é ganhadora de dinheiro, se o dono, se o gerente tivesse uma farmácia, eles iam ganhar dinheiro com farmácia. Se tivesse hotel, ia ganhar dinheiro com hotel. Se tivesse um restaurante, ia ganhar dinheiro com restaurante. Por quê? Porque quem ganha dinheiro é decisão de uma liderança. E para fazer um planejamento estratégico, a gente precisa, primeiramente, definir qual é o foco. E ao longo desses anos, a gente continua medindo boi, medindo pasto, medindo vaca, medindo reprodução, medindo finança, medindo tudo. Mas o que a gente mais se interessa é qual o comportamento dos líderes das fazendas mais rentáveis. Então a gente começou a medir o que esses pecuaristas, ou esses gerentes, ou esses capatazes, ou esses encarregados de máquinas fazem, ou têm, ou são, para ganhar, por exemplo, R$1.000 por hectare, ganhar, por exemplo, 1,7% ao mês. Exatamente ontem, eu fui para uma reunião com um grupo de 10 pecuaristas da região de Campo Mourão, no Paraná, que a gente tem um grupo de tutoria com 10 pecuaristas. A média de produção daqueles 10 pecuaristas foi de 57 arrobas por hectare. Não é que a gente viu no IBGE, não é que alguém me falou, não é que um passarinho... A gente acompanha esses caras. 2 das fazendas produziram mais do que 100 arrobas por hectare. Claro que produzir muito não é sinônimo de ganhar muito. Tanto que a gente sempre discute assim, andar para frente não é produzir mais, andar para frente é ganhar mais dinheiro. Esse é o ponto central. Mas para ganhar mais dinheiro, invariavelmente eu preciso construir uma produtividade. E o segredo é assim, nem todo mundo que mais produz mais ganha, mas todo mundo que mais ganha produz mais. Entenderam a diferença? Ou seja, a partir desse momento eu encontro uma necessidade de ter comportamentos que façam ou que garantam com que o meu negócio, que no caso aqui nós estamos falando de uma atividade pecuária, especialmente uma pecuária de cria, seja mais lucrativo. E o que é ser lucrativo? Esse é o ponto de partida para um planejamento que vai orientar como esses líderes ganham dinheiro. O ponto de partida é um só. Se vocês esquecerem tudo que eu falei até aqui, não tem problema. Mas não esqueçam esse número que eu vou dar. O ponto de partida é ganhar, no mínimo, 15% sobre o que vale o rebanho no início da safra pecuária. Explica melhor esse número, Antônio. A safra pecuária começa dia 1º de julho. Então, nós estamos com um mês e pouquinho que o nosso ano começou. Por quê? Porque o ano do boi, o ano da vaca, é diferente do nosso ano civil. E por que o ano da vaca e do boi é diferente do ano civil? Porque a safra do capim vai de outubro a março. Porque um bezerro que nasceu na cola de nascimento, por exemplo, janeiro, ele é muito mais parecido com o de dezembro, que é da safra dele, com que o bezerro de julho do mesmo ano, concordam? Então você tem a safra, então a nossa cabeça civil é de janeiro a dezembro, mas a cabeça de pecuarista é de 1º de julho a 30 de junho. Então, em 1º de julho, que é o número que a gente está bem perto, eu sei quanto vale o meu rebanho. Porque eu sei quantas vacas eu tenho, quantos bezerros eu tenho, quantos touros eu tenho, quantos garrotes eu tenho, quantas novilhas eu tenho, quanto pesa cada categoria, qual o valor de mercado de cada categoria. Então, eu tenho um patrimônio pecuário, concordam? E eu chamo, na linguagem mais técnica e galã, eu gosto de linguagem, patrimônio técnico de alta liquidez. Por quê? Porque o gado eu vendo fácil. Diferente de vender a fazenda, diferente de vender o trator. Então, o gado tem alta liquidez. Então, eu tenho um ativo pecuário de alta liquidez, que é a minha base de trabalho. E essa base de trabalho precisa me entregar 15% daquele valor por ano. Então, eu começo uma visão de planejamento com um ponto de partida muito claro,
que eu quero ganhar 15% sobre o que vale o rebanho no começo da safra. Então, se eu chegar para o Rafael, que vai falar daqui a pouco, falar, Rafael, me dá uma boa ideia. Vou brincar com o Rafa algumas vezes aí, pode ser, Rafa? Tudo bem? Já estou de costa mesmo? Ele vai falar assim, como assim me dá uma boa ideia? É diferente de eu falar assim, Rafael, me dá uma boa ideia para eu ganhar 15% sobre o que vale o meu rebanho. Perceberam a diferença? E a partir desse momento, no planejamento estratégico, todo mundo entendeu o que são os 15%? Então, esses líderes, que são o maior ganhador de dinheiro, eles conseguem ter algo que é arrancar o S da prioridade, ou das prioridades. Ele tem uma única prioridade. Então, ele definiu que ele vai trabalhar durante o ano inteiro com foco no foco. E o foco é ganhar 15% do que vale o meu rebanho. Que em alguns casos pode ser 100 mil, em outros casos pode ser 1 milhão, e em outros casos pode ser 50 milhões, porque cada um tem um rebanho diferente, concordam comigo? E aí esses líderes, então, começam a safra com um número na cabeça. Eu até brinco, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando sair aqui da reunião, muitas fazendas têm grupo do WhatsApp, não tem? Grupo do WhatsApp da fazenda? Que normalmente tem o animal de tropa, tem a marca da fazenda, tem a lagoa, sempre tem, né, alguma coisa bonita. Arranca aquela foto e põe a meta. Põe 15 ali. Toda vez olhar para aquele 15, vai lembrar que você tem que ganhar 15% do que vale o rebanho. Né? E aí você vai saber qual que é o número. Muito bem. Esse foco no foco desdobra todo um plano que vem da liderança, porque o líder que escolhe qual é a prioridade. Concordam comigo? A prioridade é definida pela liderança. Nós estamos aqui para quê? Para ganhar 15% do que vale o rebanho. Mas como que eu consigo ganhar 15% do que vale o rebanho? Naturalmente, depois que eu descubro o volume de dinheiro, é sabendo que as fazendas de ciclo completo e de cria melhores, e todos os números que eu estou colocando aqui, não é porque um dia alguém me falou, porque a gente consultou, ou porque montou uma planilha de Excel. A gente acompanha hoje 420 fazendas, e 15% é o número conquistado por uma fração importante, ou seja, uma boa quantidade de fazenda consegue 15%. E entre nós, tem gente mais doida aí no sistema que consegue 22%. Então, nem estou falando em 22, estou falando em 15. Mas o ponto principal é que se eu ganhar 10 já está bom. Por quê? Porque a gente está numa taxa Selic de 6. Qualquer aplicação de poupança dá 0,4, dá 5% ao ano. Então, eu preciso ganhar como potencial acima de 10, mas como alvo 15. Sei também que as melhores fazendas têm uma margem, que a gente chama de margem sobre a venda, de 32%. Não é? O segredo do sucesso de qualquer vida financeira é a linha da receita ser acima da linha da despesa. Ninguém quebra com margem, concordam? E a linha da receita basicamente é assim, a regra da pecuária. Até quando a gente foi escrever o livro, Como Ganhar Dinheiro da Pecuária, eu falei, vai ter umas 100 páginas. Na hora que ele terminou o livro, tinha 240. Né? Não tem caminho fácil, não tem caminho curto, não tem caminho rápido, não tem bala de prata, não tem fórmula secreta. O que tem é foco, disciplina na execução de um projeto bem feito. Esse é o resumo. O foco vem do 15% que vale o rebanho. A disciplina vem de lembrar que as melhores fazendas faturam, tem uma margem sobre a venda que a gente chama de 32%. Antônio, explica esse 32%. As melhores fazendas conseguem, para cada R$100 que ela fatura, ela gasta 68. Essa é a relação. Fatura 100, gasta 68, porque eu tenho 32, que é chamado 32 de margem sobre a venda. Rafa, faz uma conta, por gentileza, para mim. Quanto que é 100 dividido por 0,32? Só para a gente saber quanto ela deveria faturar. Então, ela tem que faturar 310 mil, resumindo aqui. Fatura 300, gasta 200 e sobra 100. Concordam? Estamos juntos nessa conta? Eu pego quanto tem que me sobrar, divido por 0,32 e essa é a minha meta de faturamento. Quanto vale um animal? Alguém vai falar, depende. É claro, se eu for vender um boi gordo de 20 arroba, é 3 mil. Se eu for vender um bezerro, nós estamos falando de 1.500, 1.400. Se for uma bezerrinha. Mas eu tenho um valor médio de venda, no ciclo completo, por exemplo, próximo a 2.400. Porque eu vendo boi, porque eu vendo novilha, porque eu vendo vaca. Então, e aí, se eu pegar os meus 300 mil e dividir por 2.400, Rafa, quantos animais eu tenho que comercializar por ano?
Só o Rafa que está me ajudando, que ele é o cara dos números, né? Eu tenho que vender 125 animais por ano. Ou seja, eu preciso desmamar no mínimo 125 para o rebanho nem crescer nem diminuir. E aí eu começo a construir o quê? As metas estratégicas. Para eu desmamar 125 animais por ano e tiver uma taxa de desmame como recomendada e indicada muito bem pelo professor aqui do aumento, eu tenho que ter no mínimo 75 de desmame, que é no mínimo 85 de prenhez. E as ETF dão 87, que é acima dos tais 85. Se eu desmamar pelo menos 75, ou seja, eu vou ter 85 de prenhez, aproximadamente 86, mas aí tem a famosa perda pré-parto, tem a mortalidade de bezerro. Esses números são gerais só para acompanhar a linha de raciocínio. Estamos juntos na linha de raciocínio? Então, eu tenho aqui, quero ganhar 15%. 15% no nosso exercício representou 100 mil. Esse 100 mil significa, dividido por 0,32, que é referência para as boas fazendas, preciso faturar 300 mil, que dá 125 animais de venda. Quantas vacas eu preciso ter, ou quantas matrizes na propriedade eu preciso ter para desmamar 125 bezerros? Rafa vai me ajudar, que é dividir 125 por 0,75, que é o mínimo da minha taxa de desmame. Por favor, Rafa. Então, eu tenho que ter 167 vacas para ter os 125 bezerros. Mas se eu for uma pessoa fraca do ponto de vista de performance técnica, e não tiver 75, tiver 65, Rafa, quantas vacas eu precisaria para ter as mesmas 125 bezerros? Por 65 agora. Era 100, né, que a gente tinha? 125. É. 125. Eu peguei ele de surpresa. Falei, Rafa, toma o celular aí. Você vai me ajudar. Né? 125 por 0,65 agora. 192. Então, eu saio de precisar de 167 vacas para precisar agora 192 para os mesmos 125 bezerros. Quem leva mais sal? 170 ou 190? Mais vacina. Mais vermífugo, mais pasto. Vocês entenderam que o jeito mais inteligente de gastar menos é aumentando a produção. E para aumentar a produção, eu preciso usar técnicas que me tirem de 75 de prenhez e me levem para 87 de prenhez. Por quê? Porque eu preciso produzir mais barato. E o único jeito de produzir mais barato é, essencialmente, produzindo mais e respeitando as duas linhas, a da receita e a da despesa, não é? Lembrem que eu vou falar assim, Rafa, me dá uma boa ideia, eu tenho que faturar 300 mil e posso gastar 200. Não é assim? É? Até porque, quando você tem o foco no foco, uma limitação orçamentária, que é o famoso fazer mais com menos, a gente até brinca que as propriedades que a gente entra, a gente tem programas de economia em fazenda. Os piores projetos para entrar são os projetos onde tem que economizar muito. Aí a gente vai, muda um monte de coisa, chega até a falar assim, daqui para frente, quem vier na fazenda e almoçar aqui vai ter que pagar a marmita. Sabe assim? Aí você está lá almoçando com o visitante e fala assim, o senhor teria 12 reais para pagar a marmita? Né? Fica meio chato. Fazendo isso, a gente tem uma economia máxima de 6%. 6%. 6%. Fazendo o visitante pagar marmita, mudando marca de um monte de coisa, fazendo o fuzuê danado, o máximo que a gente já conquistou foi 6%. Mas nesse mesmo caso, vamos fazer uma última conta, vale uma última conta, simples assim? Estão me acompanhando na matemática aqui? Pode ser, pessoal do fundão aí, tranquilo? Vocês pesam boi toda hora. Toda hora você está pesando bezerro, garrote, boi, novilha, essas coisas, toda hora. Se você pegar a última pesagem, né, especialmente quem trabalha com recria e terminação, e pegar os 30% cabeceira em ganho de peso e os 30% fundo em ganho de peso, quantas vezes dá de diferença? É pouquinho essa diferença? É poucona, hein? É grande ou não é? É grande. Não é raro encontrar os 30% de cima ganhar 3 vezes mais peso que os 30% de baixo. Se é gado mal apartado, de tudo quanto é tamanho, vai dar um fuzuê danado, vai dar essa diferença. Os melhores, raramente, você não tem o dobro do cabeceira com fundo de ganho de peso. E eu queria que vocês me acompanhassem, o Rafa vai me ajudar também mais uma vez aqui. Né? Seguinte conceito. Vocês concordam comigo que a genética é a ferramenta técnica mais inteligente e econômica que pode existir? Porque no mesmo pasto, na mesma cerca, na mesma água, na mesma nutrição, você tem um animal que ganha 400 gramas e outro que ganha 500 gramas. Tem ou não tem?
boi ruim e boi bom. E eu estou falando em 100 gramas. 50% de cima e 50% de baixo. Tem animal que precisa comer 13 quilos de matéria seca para ganhar 1 quilo de ganho de peso. E tem animal que precisa comer 6 quilos para ganhar 1 quilo de ganho de peso. Já tem boi por conta do melhoramento genético. E amanhã vai ter palestra, acho que o Marcelo Almeida vai falar amanhã, maravilhosa a fala dele. Ele já tem animais que precisam comer 4,5 kg, 5 kg para ganhar 1 quilo de peso vivo. Então, olha o tamanho desse motor. Mas vamos voltar para os 100 gramas. Tudo bem a história dos 100 gramas? Vamos imaginar o seguinte. Só para a gente fazer a filosofia e comparar com a fazenda que cobra a marmita. Tá? Só para a gente fazer a conta aqui. Porque a conta boa é aquela que a gente faz no guardanapo, não é? Se a pessoa abrir o Excel para fazer uma conta, esquece que essa ideia talvez seja meio fraca. A conta boa é aquela conta da caderneta. Muito bem. Se eu comprar um bezerro com 200 quilos e matar um boi com 550, quantos quilos eu tenho que pôr na minha fábrica de carne? Vamos lá, gente. De 200 para 550. 350. Bom que essa primeira etapa todo mundo faz de cabeça. 350. Estamos juntos nos 350? Aí eu tenho a boiada, que eu vou chamar de fundo e vou chamar a cabeceira aqui. A de 400 gramas e a de 500 gramas. Tá? Só para a gente ter... Se eu preciso pôr na minha fábrica 350 quilos e o animal ganha por dia 0,4 quilos, quem quiser fazer a conta além do Rafa pode estar junto, né? Porque a gente faz até a prova dos 9, né? Assim compara. Quantos dias eu preciso para pôr 350 quilos num animal, se meu ganho for 450 gramas, 400 gramas. 350 dividido por 0,4, concordam? Quantos dias deu, Rafa, por favor? 875 dias, do dia que o bezerro chegou até o dia de eu matar esse animal com 550. 875 dias dividido por 30,4, para ser preciosismo, que o mês tem 30 dias, mas a média de mês de 30, 31 dá 30,4. Quantos meses foram, Rafa? Então, eu precisei de 28,8, que eu vou arredondar para 29 aqui, pode ser? 29 meses, do dia que ele chegou até o dia de eu matar ele. Tudo bem, pessoal? Agora, eu usei genética, porque eu fiz inseminação, porque eu fiz IATF, porque eu escolhi um touro ganhador de peso. E a diferença foi só de 100 gramas. Normalmente a diferença é maior, mas vamos colocar 100 gramas aqui de ganho. Os mesmos 350 quilos, se agora não for mais 400, for meio quilo, quantos dias eu vou precisar? 700 dias, que são quantos meses? 23. Ou seja, o boi ruim, 29. O boi bom, 23. O que eu mudei? Qual que foi a única coisa que eu mudei? A genética. Não é a genética. Só mudei a genética. Só a genética. Eu não mexi em outra variável, só foi a genética. De 23 para 29 meses, são quantos meses de diferença? 6 meses de diferença. E aí eu falo uma coisa para você. Sabe que quanto custa um animal na média por mês? R$55. Quanto que é 6 vezes R$55? Ou seja, só nisso, eu produzi um animal R$330 mais barato que o outro. Concordam comigo? Porque eu não mudei mais nada, foi só a genética. Alguém fala, mas você gastou com inseminação. Perfeitamente. Muito bem, quanto que custou a minha inseminação? A prenhez por inseminação custou quanto? 70, 80, 100 que seja? Mas o touro também custa, e a gente é a favor do touro também, o touro vai custar 50. Você vai ter uma diferença de R$50. E a questão não é só a economia de 330. A gente vive, faz 20 anos, fazendo conta de fazenda para aumentar a distância entre receita e despesa. E sempre para aumentar a distância entre receita e despesa, eu tenho que matar mais boi, eu tenho que desmamar mais bezerro, e gastando a mesma quantidade de dinheiro. É ou não é? Porque não adianta derramar um caminhão de dinheiro, porque senão a conta, eu preciso usar inteligência. A inteligência é usar a tecnologia certa. E a tecnologia certa é aquela que aumenta a minha produção, mais do que ela aumenta o meu custo, que é tudo isso que está sendo colocado aqui. Especialmente, acabou de acontecer em vários exemplos. 1 para 4, 1 para 5, 1 para 8. Muito bem, mas eu queria fechar essa análise e partir para o final da minha fala, que é basicamente o seguinte. A questão não é só a economia dos R$300. Alguém aqui trabalha com comércio? Quem trabalha com comércio também? Não vou pedir para vir aqui na frente. Né? Só uma pessoa trabalha com comércio? Só vocês? Vocês trabalham com comércio. Né? Muito bem. Para o comerciante, giro de estoque é importante? Ele gosta de olhar para o estoque dele e falar assim, como eu gosto dessa pilha aqui. Meu Deus, esse carrinho de mão faz 12 anos que está comigo. Né?
Esse cimento aqui empedrou, mas, rapaz, eu gosto de ver ele ali. É assim que o comerciante pensa? Não, é girar estoque mínimo, não é assim? E aí vem para fechar a conta que é a parte mais importante. Um ano tem 12 meses. E na fazenda fundo ficou 29, não ficou? E aí tem uma conta chamada giro de estoque, que é quantos meses tem um ano, dividido por quantos meses ficou o animal na minha fazenda. Quanto que é 12, Rafa, dividido por 29? De cabeça, rápido. Né? Ó, rápido, você viu? Então, 12 dividido por 29 deu 0,41, ou seja, eu mato 41% ao ano na média. Concordam? Porque se ele fica 29 meses, na média eu mato 41%. E quanto que é 12 dividido por 23? 0,52. Ou seja, eu saí de 40 de giro de estoque para 50 de giro de estoque. Concordam? No caso 1, eu tenho 1.000 animais e mato 400. No caso 2, eu tenho 1.000 animais e mato 520. Entenderam ali o raciocínio? Então, o ganho não é só produzir o animal mais barato. E eu pergunto, quantos por cento eu produzo a mais quando eu saio de 400 para 500? 400 para 500, são 100. Quanto que é 100 dividido por 400? Nós estamos falando em 25% de produção a mais. Vocês concordam? Alguém aqui queria aumentar o salário em 25%? Hoje está bom. Não, está bom, mais dinheiro vai dar trabalho. Né? Não é assim? Tem gente que fala, é melhor não ganhar na loteria, né? Melhor não ter um aumento. É claro que é uma brincadeira, né? Mas no final das contas, vocês viram o que 100 gramas de ganho a mais. Porque eu tenho um animal superior que nasceu de uma inseminação, aumentou o meu giro do meu negócio em 25%. Não é mágica. Agora, é fácil fazer isso? É só pensamento positivo para conseguir isso? Tem que fazer uma coisinha que vocês são craques, que é trabalhar. Tem uma frasezinha bem curta, que eu adoro, que a grande diferença entre as fazendas que entregam resultado, que prosperam, que buscam arrendamento, que compra vizinho, que aumenta rebanho, sabe? Essas fazendas que não precisa fazer muita conta para ver que ele está progredindo, que você percebe que a coisa está indo bem. A grande diferença é uma palavrinha que chama fazer. E o papel do líder é mostrar o caminho e criar todas as condições para esse caminho ser percorrido. Acompanhando de perto, entendendo qual é o lado de cada um na equipe, tendo sempre o número na mão. Por quê? Porque liderar é analisar número e tomar decisão. Liderar é pôr coragem na alma das pessoas. Liderar é conseguir ver, para eu fechar, como a fazenda vai estar daqui 5 anos. Se você não sabe agora e responde de sopetão, como o Rafa respondeu todas as contas rapidamente de cabeça, né, Rafa? Muito obrigado. Né? Responder de sopetão. Quantos animais você vai estar matando daqui 5 anos? Quantos bezerros você vai estar desmamando daqui 5 anos? Quanto de dinheiro você vai estar tirando da propriedade daqui 5 anos? E daqui 10? E daqui 15? A visão de 5 e 10 anos, ela é visão de quem? De líder, que são vocês que estão aqui. Como a propriedade vai estar? Porque a pecuária de corte, ela permite R$ 1.200 por hectare. Porque tem gente que consegue, mas não tem caminho curto, não tem caminho rápido, não tem caminho fácil. Mas é um degrau por vez. E eu pergunto para vocês aqui, quando vocês realmente quiseram algo e trabalharam para isso, a maioria ou a minoria vocês conquistaram? Hein, gente? Quando você quis alguma coisa e trabalhou duro para isso, conquistou ou não conquistou? Por quê? Porque você manteve foco no foco, porque você sabia o que você queria, que você criou condição para isso e possivelmente acordou mais cedo, dormiu mais tarde, trabalhou sábado à tarde e trabalhou domingo de manhã muitas vezes. É ou não é? Eu ainda não conheci um jeito, aquela coisa assim, quero trabalhar menos e ganhar mais. Essa fórmula talvez seja só da geração millennial, né? A nossa geração não sabe muito bem essa fórmula. A gente sabe a história de trabalhar um pouco mais para atingir um resultado melhor. Então, de posse disso, pessoal, o que eu quero deixar para vocês? Tenham muito foco no resultado, tenham todos os números na mão, saibam que não tem caminho fácil nem caminho curto, porém, o ano que vem, a fazenda pode estar completamente diferente do que ela está hoje, se vocês decidirem por isso. E quero fechar aqui dizendo que o lucro da fazenda não é um acaso. O lucro da fazenda é uma decisão que vocês podem tomar.
Muito obrigado e sucesso. Obrigado, Edinho. Valeu. Canda, a força do campo há 54 anos.